Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o dólar americano ascendeu como a moeda internacional, sendo referência nas mais diversas transações e influenciando diretamente nas políticas de diversos países, incluindo suas relações cambiais e monetárias em todo o mundo. E com o mercado de commodities, não tem sido diferente, já que o dólar se tornou desde a década de 70 a moeda base que determina o valor do barril de petróleo no mercado internacional. Surgindo dessa forma, o petrodólar, essencial por dar mais credibilidade à moeda americana e assegurar o seu monopólio como moeda global, sendo responsável por mais de 80% das vendas globais de petróleo e 59% das reservas internacionais de diferentes países. Porém, essa situação está mudando rapidamente, pois diversos países estão firmando acordos para fazer comércio nas suas moedas locais, como Brasil e China, por exemplo. Na questão específica do petróleo, no dia 9 de junho de 2024, a Arábia Saudita, que é a segunda maior produtora de petróleo do mundo e a grande responsável pela manutenção do petrodólar, anunciou que não vai renovar o acordo com os Estados Unidos de usar dólar nas transações de petróleo. E nesse vídeo, vamos entender como o petrodólar está caminhando para o seu fim e como essa questão impacta diretamente no status do dólar como moeda global. Para entender o problema envolvendo o enfraquecimento do petrodólar e a considerável perda de credibilidade do dólar americano, devemos entender como essa moeda se tornou referência no comércio internacional de petróleo, sendo muito importante analisarmos a ascensão do dólar primeiro. Dessa forma, após o fim da Segunda Guerra Mundial e a reconstrução da Europa com o apoio dos Estados Unidos, repasses financeiros em dólar para os países destruídos pela guerra no acordo conhecido como Plano Marshall ajudaram os americanos a consolidar a base que tornaria o dólar a moeda global e o grande responsável pela estabilidade fiscal e monetária dos Estados Unidos, à medida que a moeda era comercializada com mais intensidade na Europa. Nessas condições, devemos considerar que o Plano Marshall não foi o único impulso para a ascensão do dólar, mas sim o potencializador desse processo, visto que pouco antes disso, próximo do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1944 a Conferência de Bretton Woods, realizada no estado americano de New Hampshire, foi muito importante, pois conseguiu reunir as 44 nações aliadas para cooperarem em conjunto, para estabilizar o sistema financeiro internacional após a Segunda Guerra Mundial, criando uma espécie de regime onde os países eram obrigados a indexar suas moedas ao dólar, que se sustentava em uma das maiores reservas de ouro do mundo, tornando a moeda a âncora do sistema monetário internacional. Essa coletivização do dólar permitiu aos Estados Unidos tomarem empréstimos facilmente e imprimir dólares diante da estabilidade da inflação e dos juros, que historicamente têm se mantido relativamente baixos, apoiada pela previsibilidade da economia estadunidense, tornando-a o alvo preferencial de investidores e negócios de todo o planeta. Além do acesso fácil ao crédito e a capacidade de influenciar diretamente a moeda mais importante do mundo através de políticas monetárias e fiscais. Com isso, a ascensão do dólar globalmente possibilitou aos Estados Unidos acelerar sua agenda global até o final do século XX. Uma moeda forte e estável como o dólar foi essencial por unir o mundo sob uma óptica bilateral, especialmente no campo comercial, simplificando as trocas entre países e reduzindo os custos de transações. Esses benefícios criaram uma rede de comércio para muitas das mercadorias altamente consumidas em todo o planeta, conforme os países detentores de grandes reservas de recursos energéticos e minerais, especialmente o petróleo e gás natural, passaram a comercializar por meio do dólar. Na década de 70, países exportadores e que detinham as maiores reservas de petróleo do mundo, que compunham a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, conhecida como OPEP, que funcionava como um órgão regulador da produção e do preço do petróleo no mercado, passou a usar o dólar nas vendas de petróleo, surgindo com isso o petrodólar. Logo, surge a pergunta sobre como o petrodólar está se aproximando do fim. Primeiro, devemos considerar que o sistema petrodólar não surgiu tão facilmente, pois foi o resultado do grande esforço mobilizado pelos Estados Unidos para colocar o dólar de pé
após o fim do sistema Bretton Woods, encerrado durante a gestão do presidente Richard Nixon em 1971. Essa decisão cortou o vínculo entre o dólar e o ouro, desvalorizando consideravelmente a moeda, por não ter uma base confiável em que a sustentasse. Porém, a situação piorou ainda mais durante a Guerra do Yom Kippur em 1973, entre Israel e países árabes, e o fornecimento de mais de 2 bilhões de dólares em ajuda dos Estados Unidos para a defesa de Israel. Ainda que de forma indireta, o envolvimento estadunidense foi visto com maus olhos pelos países do Oriente Médio, e principalmente pela OPEP, que instantaneamente suspendeu o fornecimento de petróleo para os americanos, ocasionando uma escassez da commodity nos Estados Unidos, levando ao racionamento de combustível. Para se ter uma ideia do problema, em menos de um ano os preços da gasolina subiram 36% em solo americano, e o barril de petróleo tornou-se 4 vezes mais caro em 1974, seguido de uma década difícil para a economia norte-americana. Em seguida, com o fim do embargo da OPEP em março de 74, os Estados Unidos buscaram novas negociações com a comunidade árabe do petróleo, estabilizando as relações e aproximando os interesses políticos e estratégicos na região. Um bom exemplo disso foi o acordo entre o governo americano e a Arábia Saudita envolvendo a comercialização do petróleo saudita em dólares, em troca de acordos de defesa e treinamento militar com as forças armadas americanas. Esse acordo com a Arábia Saudita influenciou outros países da OPEP a seguirem o mesmo caminho, vendendo petróleo em dólares, trazendo à tona uma nova demanda por dólares em todo o mundo desde a crise de 1971, seguido da restauração do status da moeda nas reservas monetárias internacionais. Tanto que nos anos 2000, 70% das reservas internacionais globais eram compostas por dólares, evidenciando ainda mais a importância do petrodólar para o renascimento do dólar como a moeda global, pois o mesmo obriga os países em todo o planeta a utilizar o dólar para comprar petróleo e outras commodities, levando nações de todo o mundo a manter grandes reservas dessa moeda, em um ciclo quase ininterrupto entre comércio e acúmulo de reservas, dando estabilidade e influência ao dólar americano. Em contrapartida, se um número considerável de países que atuam ativamente no mercado e movimentam bilhões de dólares passem a buscar novas alternativas à moeda americana, o dólar enfraquece e potencialmente perderá grande parte da sua relevância como moeda global, pois veríamos o acúmulo de reservas de outras moedas mais comercializadas, algo que vem ocorrendo nos últimos 20 anos, com o dólar perdendo 10% de participação nas reservas internacionais. Essa descentralização do dólar surge em concordância com a percepção de diversos países em relação ao monopólio que os Estados Unidos têm alcançado por meio da sua moeda, a qual forneceu aos americanos poder sem igual em todo o mundo, capaz de sufocar economias e bloquear mercados através de embargos e sanções, limitando o acesso dos países e empresas à rede global de comércio e serviços. Podemos observar cenários assim no Irã, que vem sendo sancionado desde 1979 após a Revolução Iraniana, derrubando a monarquia autocrática pró-Ocidente e a transformando em uma república islâmica teocrática. Desde então, o Irã tem adotado uma posição anti-ocidental e se tornou um dos principais inimigos dos Estados Unidos no cenário geopolítico global, além de ser acusado de apoiar e financiar milícias e grupos terroristas no Oriente Médio e desenvolver um programa nuclear. Consequentemente, sanções americanas bloqueiam a interação comercial, financeira e diplomática entre os governos e empresas que busquem negócios com o Irã, além de restringir a capacidade de comércio do Irã sob o fato de seus parceiros correrem o risco de serem sancionados. Outro exemplo mais recente é a Rússia, que teve suas sanções ampliadas após ter invadido a Ucrânia em fevereiro de 2022. Como efeito, o país foi expulso do sistema SWIFT de pagamentos e transações, afetando as vendas de petróleo e gás da nação, além dos sistemas bancário e industrial russos terem sido limitados e excluídos do restante do planeta. Apesar de semelhantes, ambos os exemplos citados trazem à tona o poder do dólar, e como essa moeda pode se transformar em uma ferramenta de dissuasão e enfraquecimento de economias, quando utilizado com esse propósito. O que talvez explique o fato de países, especialmente aqueles inseridos no BRICS, como China, a Rússia, Índia e o Brasil,
terem dado o passo inicial negociando petróleo e energia em moedas locais, abandonando o dólar. Apenas em 2023, a China e o Brasil concordaram em negociar nas suas respectivas moedas, assim como Índia e Malásia. Movimento parecido ocorre entre China e Rússia, que após as sanções em 2022, tem movimentado grandes volumes de yuan e rublo, justamente pelo fato de a Rússia ter perdido acesso ao dólar e ter encontrado na moeda chinesa uma alternativa bastante vantajosa para manter sua economia funcionando. No ano de 2023, mais de 90% do comércio bilateral Rússia-China foi feito nas moedas de ambos os países. Essa situação é muito delicada para o petrodólar, pois embora as sanções americanas tenham cumprido o objetivo de isolar a Rússia, na prática, apenas direcionaram os russos, que são o terceiro maior produtor de petróleo do planeta, para a China. Agora ambos estão comercializando petróleo em yuan chinês, fazendo dessa moeda ocupar um papel de destaque no segmento de commodities e no mercado como um todo, além de ter crescido o apoio dos membros do BRICS pela desdolarização. No momento, o yuan emerge como um concorrente em potencial ao dólar, pois nos primeiros 8 meses do ano passado, a moeda chinesa teve um aumento de 3,7% nos pagamentos globais, além de ter feito acordos com mais de 30 bancos centrais para a troca de moeda, incluindo a Arábia Saudita e Argentina, facilitando assim o acesso desses mesmos países ao yuan. No caso da Arábia Saudita, o país que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, detendo cerca de 13% da produção global, tem expandido sua relação com a China, que além de ser a maior importadora de petróleo do mundo, vinha pressionando os sauditas para fazer as transações de petróleo em yuans, em vez de dólares. Tanto que no dia 9 de junho de 2024, o príncipe saudita Mohammed bin Salman anunciou que a Arábia Saudita não vai renovar o acordo de petrodólar com os Estados Unidos, algo que evidencia a clara mudança de posição do país, que foi essencial para afirmar o petrodólar. Para os Estados Unidos, a perda de influência e domínio do dólar no mercado terá consequências para a economia americana, pois é graças ao petrodólar que existe um mercado artificial em torno do dólar estadunidense, o tornando referência a diversos nichos no mercado internacional. Sem o petrodólar, os Estados Unidos irão enfrentar dificuldades em manter a taxa de juros baixa enquanto financia o seu déficit orçamentário através da demanda global por dólar, e nem mesmo poderiam sustentar sua enorme dívida trilionária que ultrapassa os 30 trilhões de dólares. Além disso, uma menor demanda global pelo dólar poderia levar à sua desvalorização, aumentando a inflação nos Estados Unidos e reduzindo o poder de compra dos americanos, levando a sérios problemas internos de um país muito dividido politicamente e socialmente. Portanto, em virtude do petrodólar, os Estados Unidos conseguiram projetar uma economia forte e integrada com o mercado global, estabelecendo sua moeda como a reserva do mundo desde a década de 70. Caso os Estados Unidos não consiga reverter o movimento de descentralização do dólar no comércio de petróleo e outras commodities, movimento que já está ocorrendo por meio dos BRICS e seus parceiros, o fim do petrodólar parece cada vez mais inevitável. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.